Existem diversos insetos e suas espécies na natureza. Mas também existem aqueles que gostam de morar em nossa casa, como a barata, por exemplo, que praticamente vivem em todas as casas e já estão quase fazendo parte da família. Mas será que a barata pode ser perigosa para nós? Ou ela é um inseto inofensivo? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Os 10 insetos que vivem em nossa casa. Será que são perigosos ou inofensivos? Bora começar essa lista. 10. Lacraia. A lacraia é um animal peçonhento. Conhecida também como centopeia, elas não possuem articulações, porque o seu corpo é formado por várias partes chamadas de segmentos, e cada uma dessas partes possui patas afiadas. Apesar de não serem muito perigosos, a sua picada pode gerar dor, inchaço, vermelhidão, coceira, vômito, suor e febre. Esses animalzinhos têm hábitos noturnos e são atraídos por ambientes úmidos e também pelo acúmulo de matéria orgânica. Eles gostam de ficar em qualquer lugar da casa que não receba luz, portanto, é importante manter a umidade sob controle em sua casa. 9. Peixinho de prata. Os peixinhos de prata são muito rápidos e comem quase tudo que veem pela frente. Esses insetinhos costumam viver em locais úmidos e frescos, como porões e banheiros. Mas também podem ser encontrados em estantes, prateleiras de armários e atrás de janelas e rodapés. Os peixinhos de prata se alimentam de comidas guardadas em caixas, como cereais, mas normalmente buscam qualquer tipo de comida, até pequenas migalhas. Eles também gostam de papel que tenha cola ou pasta grudados, como cantos de livros e manchas em tecidos. Os peixinhos de prata contaminam a comida que mastigam e mancham os objetos em que se escondem. Apesar de serem inofensivos, os peixinhos de prata podem manchar objetos em que se escondem, como livros, papéis, papel de parede ou roupas guardadas. Objetos de valor como pinturas, livros antigos e documentos também podem ficar manchados ou estragados. 8. Barata. Um dos insetos mais odiados em todo o mundo. As baratas são insetos onívoros, ou seja, comem qualquer coisa, tendo principal atração por doces, alimentos gordurosos e de origem animal. Uma curiosidade é que as baratas podem viver uma semana sem beber e até um mês sem comer. Esses animais são mais ativos no período noturno, quando saem de seus abrigos em busca de alimento que é geralmente rico em açúcar ou gordura, embora fiações, caixas e roupas também possam fazer parte da dieta para nossa infelicidade. As baratas são responsáveis pela transmissão de várias doenças, através das patas e fezes que deixam pelos locais onde passam. Por isso são consideradas perigosas para a nossa saúde. 7. Mosca de banheiro. As moscas de banheiro possuem uma necessidade natural de estar perto de água, porque é em ambientes úmidos que esses insetinhos são capazes de reproduzir e colocar seus ovos. Por isso é tão comum encontrá-los em ralos de banheiro, torneiras e filtros de água. A mosquinha do banheiro se alimenta basicamente da matéria orgânica que é deixada nos azulejos, rejuntes e ralo do box, após a utilização. Esse inseto pertence à família Psychodidae e é inofensiva, já que não pica e nem costuma causar alergia. Além disso, por serem habituados a locais úmidos, não há risco de estes insetos irem à cozinha e colocar ovos em um alimento. 6. Aranha. Você provavelmente já deve ter visto alguma aranha pendurada em algum canto de sua casa, ou então dentro do guarda-roupas, em locais de bagunça ou que é pouco utilizado. Mas você sabe por que as aranhas gostam de morar em nossa casa? Simplesmente porque em nossa casa tem alimento fácil, abrigo, água e é de fácil acesso. Uma frestinha ou uma janela aberta já é o suficiente para chamar a atenção de qualquer aranha que passar ali por perto. A sua alimentação consiste em insetos como moscas, mosquitos, baratas e entre outros. Apesar de poucas aranhas possuírem a capacidade de intoxicar o homem, todas as aranhas são venenosas. Mas a boa notícia é que a grande maioria das aranhas que vivem dentro ou ao redor de casa não são perigosas, por isso não precisamos ter medo delas. Porém, não se deve tocar em nenhuma delas. Vai que a aranha que está em sua casa pode ser uma exceção. 5. Percevejo de cama. O percevejo de cama é um inseto parasita pequeno, de formato oval e cor acastanhada, que se alimenta de sangue humano ou de animais domésticos.
Eles são atraídos pelo calor e pelo dióxido de carbono produzido pelo nosso corpo. Por serem muito pequenos e terem hábitos noturnos e se esconderem nos colchões das camas, eles podem passar despercebidos por muito tempo, já que sua picada pode ser facilmente confundida com a picada de outros insetos que se alimentam de sangue. Apesar do incômodo, o percevejo de cama não transmite doenças. O maior problema que pode acontecer são infecções na pele por conta de arranhões e coceiras excessivas. Porém, se a pessoa não consegue dormir por conta de seus ataques, pode desenvolver distúrbios do sono. 4. Formigas. Esses bichinhos que estão por toda parte são muito inteligentes, e apenas uma formiga pode ter até 250 mil células cerebrais. Além disso, são fortes e conhecidas pelo seu potencial em carregar até 20 vezes o seu próprio peso. Loucura, né? As formigas podem entrar em casas e negócios através de rachaduras e frestas nas paredes, portas e janelas mal fechadas, ou através de fios e tubulações. Elas são atraídas através de fontes de alimento, como açúcar, mel e restos de comida. As formigas são aparentemente inofensivas, apesar da sua presença em casa causar bastante incômodo, não é considerada um perigo à saúde, a menos que os moradores sejam alérgicos à sua saliva ou ao veneno daquelas que têm ferrão. 3. Escorpião de livro. Se você possui livros antigos em casa, é provável que dentro deles existam pequenos escorpiões que andam pelas páginas. E apesar de você achá-los esquisitos, eles são extremamente importantes para preservar o bom estado dos seus volumes. Acontece que esses minúsculos seres gostam de comer os piolhos de livros, que são responsáveis por mastigar as colas que mantêm as páginas juntas, ou seja, esses pequenos escorpiões estão fazendo um grande favor de preservação, apesar de parecerem meio esquisitos. Contudo, apesar que sejam parecidos com os escorpiões, eles não são escorpiões de fato. Batizados de pseudo-escorpiões, eles são minúsculos demais para ferir qualquer ser humano. Por isso, evite matá-los se você encontrar esses bichinhos entre os seus livros. 2. Pulga. Aquele inseto minúsculo que de perto aparenta ser adorável e que gosta muito de morar em nosso pet e na nossa casa, consegue dar um salto de até 150 vezes o seu próprio tamanho. Em termos de altura, isso significa que uma pulga pode pular cerca de 18 centímetros. É muita coisa, meu amigo. As pulgas gostam de se alimentar do sangue do seu hospedeiro. Esses insetinhos minúsculos podem transmitir doenças para os humanos ou animais, além de causar irritações na pele, como erupções cutâneas que podem sangrar, ou coçar, que ficam esbranquiçadas quando pressionadas. 1. Traça de parede. Você já deve ter visto esse insetinho pelo menos uma vez pendurado, pelas paredes da sua casa. Mais conhecida pelo seu estágio larval, a traça de parede é muito parecida com uma semente. Mas não se engane, porque se você anda encontrando algumas roupas com furos inexplicáveis no seu armário, agora você já está sabendo quem é que fez, porque a alimentação desse inseto consiste basicamente de lã, algodão, linho, seda e fibras sintéticas. Esse ser vivente não é perigoso, mas pode estragar algumas peças de roupa. E uma curiosidade que poucos conhecem é que a traça de parede vira uma bela mariposinha na sua fase adulta. Incrível, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui e já deixe o seu comentário se você curtiu esse vídeo. Peço por gentileza a você que se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.